Ok, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade aí à nossa série de meditação acerca da confiança em Deus, né? Continuar confiando em Deus, mesmo quando nos deparamos com situações que são difíceis, né? Na semana passada, nós iniciamos a nossa série de meditação iniciando com uma pergunta, né? Eu posso confiar em Deus? Deus realmente é digno de confiança? E nós iniciamos ali com o Salmo 50, versículo 15, que dizia: Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O salmista está colocando aqui para nós uma oportunidade onde podemos aqui entender que Deus é digno de confiança. Nós vimos isso na quarta-feira passada, ao longo de alguns textos. E essa semana a gente gostaria de iniciar também com uma pergunta. Para Deus ser digno de confiança, Ele tem que estar no controle de todas as coisas. E a pergunta é: Deus está no controle de todas as coisas? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 diz: Deus, bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ora, se Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem que estar no controle de todas as coisas. No ano de 1981, foi lançado um livro que tinha como título Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, de um rabino chamado Harold Kushner. E é interessante a conclusão que ele chega quando dado essa temática, né? Primeiro eu gostaria de dizer para vocês como esse livro foi visto. Ele vendeu milhares de cópias, né? E existem aqueles que são críticos de livros, né? E os críticos disseram assim, né? O livro foi descrito da seguinte forma: como tocante, reconfortante, sábio e compassivo. Um livro que a humanidade inteira precisa ler. E quando você vê esse título, né, se você não lê o livro, talvez você ache interessante, né? Só que a conclusão dele, ela é completamente, e foge completamente ao que as escrituras dizem e quem Deus é. Ele diz o seguinte, abre aspas aí para o Kushner, ele diz, essa é a conclusão dele no seu livro, né? Deus deseja que os justos vivam vidas tranquilas e felizes. Porém, às vezes, nem ele mesmo consegue que isso se realize. É muito difícil para Deus evitar que a crueldade e o caos recaiam sobre vítimas inocentes. Quando você vê uma conclusão como essa, você logo entende que o livro dele tem um contexto que foge completamente ao que as escrituras dizem, né? Ele vai dizer primeiro que Deus deseja que os justos tenham vidas tranquilas e felizes. Ora, o apóstolo Paulo diz, o próprio Cristo vai dizer, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tiago vai dizer que não estranheis o fogo da provação que vem no meio de vós. Parece que as pessoas querem viver apenas vidas tranquilas e felizes. Eu acredito que é o que todo mundo quer. Porém, essas vidas tranquilas e felizes, elas não produzem, eu diria que, nenhum fruto eterno, né? É o que nós queremos, né? Tranquilidade, a paz. E às vezes Deus tira isso de nós para que venhamos a aprender algo sobre Ele, né? O salmista, ele vai dizer que é melhor estar num local onde tenha luto do que um local onde tem festa, porque no local onde tem luto se medita sobre coisas eternas. E no local onde tem festa só se deseja satisfazer os desejos da própria carne. Então é interessante a gente ver esses conceitos. E o que é que ele quer dizer com isso? É um conceito que a gente vê em vários filmes. Você vai ver esse conceito que eu vou dar para vocês agora, você vai ver em muitos filmes. E a ideia é: o Deus é todo poderoso, mas não é totalmente bom. O Deus é bom, mas não é totalmente poderoso, porque ele não pode impedir o mal.
E muitas vezes é o que as pessoas pensam, né? Quando se deparam, quando veem situações difíceis, como guerras, né? Violência, catástrofes naturais e até situações como essa que nós estamos vivendo. Muitas pessoas talvez ao longo desses dias tenham dito: onde é que está Deus que não está vendo tudo isso? Essas milhares de mortes, essas pessoas morrendo. Eu diria uma coisa interessante sobre toda essa questão que nós estamos vendo. Agora nós estamos vendo, porque a televisão está colocando, os jornais estão colocando número de mortos dessa doença. Mas eu diria que 10 vezes mais do que isso de pessoas morrem cada dia e simplesmente nós não nos importamos. O mundo não se importa com essas pessoas que morrem. Algumas pessoas que têm vínculos diretos com essas pessoas sentem a sua falta, mas o mundo em geral não compartilha desse mesmo sentimento. Pessoas morrem em todos os países, a todo momento, e ninguém se importa. As pessoas continuam vivendo as suas vidas. Só que de repente nós somos colocados em uma situação em que a gente vê número de mortos todo dia. A televisão está anunciando pessoas que estão morrendo todos os dias. Esses números são sempre crescentes. Mas a questão é, eles sempre foram assim. Eu diria que não há nenhuma novidade nisso. A novidade consiste no fato de que nós estamos agora tendo acesso a essas informações, eu diria que quase que em tempo real. E isso nos choca. Talvez isso sirva para chamar a nossa atenção, mas também a atenção da humanidade como um todo, né? Para o que é eterno. E a gente parar de se concentrar apenas naquilo que é, eu diria, secundário. Então, para a gente entender se Deus realmente está no controle de todas as coisas, é necessário que a gente entenda aqui 3 pontos, e eu queria colocar eles de uma forma bem básica e rápida. Primeiro, a providência de Deus. Segundo, Deus sustenta todas as coisas. E terceiro, que Deus governa todas as coisas. Alguns conceitos interessantes nós tiramos da providência de Deus, né? Eu gostaria de dizer para vocês é que nós temos uma ideia que a providência de Deus, ela só se aplica a coisas boas. Deus vai resolver ou solucionar, Deus chega para solucionar os nossos problemas apenas, né? E nos dá uma solução que é agradável. Só que muitas vezes não é isso que acontece. Por quê? Porque Deus não provê só coisas boas para nós. Logicamente que até as coisas ruins, como o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas, as boas e as más. Coisas ruins acontecem a pessoas boas, sim. Mas essas coisas ruins que acontecem têm um propósito. E é providenciado pelo próprio Deus. Deus como as pessoas falam, como se Deus não pudesse evitar as coisas ruins. Ele pode quando Ele quer. E quando Ele quer, Ele não as tira. Ele a permite nas nossas vidas e isso, logicamente, tem um propósito. Um segundo aspecto sobre a questão da providência de Deus é que, às vezes, de uma forma talvez até inconsciente, nós podemos concluir que Deus só intervém nas nossas vidas em momentos específicos, em momentos de dificuldade, em momentos de algum aperto, um acidente, um livramento que Ele concede para nós. Deus, ele é pontual, né? Às vezes nós pensamos, talvez inconscientemente, Ele age nas nossas vidas de uma forma pontual, só que não é assim. Deus, se Ele está no controle de todas as coisas, se Ele providencia todas as coisas, Ele está no controle da nossa vida o tempo todo, seja em situações boas ou situações que não são tão boas assim. Uma outra questão interessante para a gente entender aqui alguns conceitos que eu queria colocar para vocês. Historicamente, a igreja ela sempre entendeu a providência de Deus como referência ao seu cuidado, ao seu domínio sobre toda a sua criação. Não apenas sobre alguns aspectos, mas sobre toda a sua criação. Então, eu gostaria de ler para vocês aqui uma citação do J. Packer, né? Abre aspas aí para o Packer. Ele diz: a atividade incessante do Criador, por meio da qual, através de extrema generosidade e boa vontade,
Ele sustenta suas criaturas numa existência ordenada. Ele guia e governa todos os eventos, circunstâncias e atos livres dos anjos e dos homens, e direciona tudo para seu alvo designado, para sua própria glória. Um outro autor, ele diz o seguinte, sobre também a providência de Deus. A providência de Deus é o seu cuidado constante e seu domínio absoluto sobre toda a sua criação, para a sua própria glória e o bem do seu povo. Então Deus está no controle de todas as coisas? Sim. As coisas boas e as ruins que acontecem na minha vida? Sim. Quando Ele intervém e me livra? Sim. Quando Ele intervém e não me livra? Sim. Quando Ele permite coisas ruins, o exemplo clássico que nós utilizamos é Jó, né? Mas nós teríamos muitos outros. Deus, e é extremamente interessante quando Deus permite que coisas ruins aconteçam a José. José é jogado no poço, ele já é alvo da inveja dos seus irmãos, ele é jogado no poço, ele é vendido como escravo, ele é acusado de estupro, ele é preso, ele é esquecido pelos homens em uma masmorra, mas o tempo todo a Bíblia vai dizer que e Deus era com José. E é interessante você ver uma pessoa tão jovem que passou por tanto sofrimento e você entender que tudo aquilo faz parte da providência de Deus. E quando José encontra seus irmãos no Egito, já só agora como governador do próprio Egito, né, de todo o Egito ali, os seus irmãos chegam para ele e ficam temerosos quando ele se revela como José. Ele diz, pronto, agora um homem é todo poderoso aqui do Egito, só não manda no faraó, só está abaixo do faraó, e agora ele vai querer se vingar de nós. E José deixou uma coisa muito clara: não foi vocês que me colocaram aqui, não foi vocês. Deus permitiu tudo aquilo para a preservação da vida do seu povo. Então, uma coisa ruim, várias coisas ruins aconteceram com José, mas todas elas tinham um propósito específico. Por que você acha que na sua vida é diferente? O mesmo Deus que controla a vida de José é o mesmo Deus que controla a sua vida, a minha vida. A providência de Deus, ela tem esse alvo duplo, que é a sua glória e também o bem do seu povo. Tudo que Deus permite para nós, Ele permite com esses dois propósitos, a sua glória e o nosso bem. Isso é uma verdade que nós não podemos nos esquecer e deixar de lado em meio a tudo isso que nós estamos vivendo aqui. Nós também temos que entender que o nosso Deus, Ele sustenta todas as coisas. Deus não somente cria, mas Ele é o sustentador. Se Deus se ausentasse do mundo, como alguns dizem, que Deus criou o mundo, deu corda e se ausentou, esse mundo já teria ruído, esse mundo já teria se acabado. Todas as coisas estão no controle de Deus, e Deus sustenta todas elas, né? Hebreus 1:3 vai dizer, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Deus está sustentando todas as coisas. Em Colossenses 1:17, ele diz, nele tudo subsiste. Um teólogo chamado A.H. Strong, abre aspas aqui por Strong, ele diz, na sua teologia sistemática, Cristo é o originador e sustentador do universo. Nele tudo mantém a existência. Permanece coeso o tempo todo. A vontade constante de Cristo constitui a lei do universo e faz dele um cosmo em lugar de caos, tal qual a sua vontade trouxe tudo à existência no princípio. Fecha aspas aí para o Strong. Então, Deus sustenta todas as coisas, não apenas algumas coisas. Todas as coisas devem a sua existência e a sua sustentabilidade, porque Deus continuamente está mantendo todas essas coisas, né? Isaías 40:26 diz assim, aquele que faz sair o céu, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Isaías 40:26. Então, Deus está no controle de toda a criação, poderíamos dizer assim, inanimada. Mas interessante,
que em Salmo 47, versículos 8, aliás, 147, versículo 8 e 9 diz assim: prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Então Deus cria e mantém, sustém tanto a sua criação inanimada como estrelas, como também aos animais do campo, como a erva do campo. Tudo é Deus que faz, não os homens, mas Deus. Em Atos 17, 25, ele diz assim: pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Versículo 28 do mesmo de Atos 17 diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus está mantendo todas as coisas. Se nós vamos confiar em Deus, nós precisamos então aprender a enxergar que Ele está trabalhando continuamente, o tempo todo, em todos os aspectos, em cada momento, para o nosso bem. E por último, Deus governa todas as coisas, não apenas algumas coisas, mas Ele governa todas as coisas, né? Deus governa o universo, a sua criação, as coisas inanimadas, sejam homens, sejam animais. 1 Crônicas 29, 12 diz: ele domina sobre tudo. Em 1 Timóteo 6,15, que foi o texto que nós lemos no início, ele é o bendito e único soberano. Em Mateus 10, 29, ele vai dizer que nenhum pardal cai do céu sem que isso tenha a permissão de Deus, ou o pardal só cai do céu se Deus permitir. Em Lamentações 3,37, ele vai dizer: quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Não adianta você dizer que vai fazer alguma coisa, se Deus não permitir, você não faz. Está cheio de historinhas aí que as pessoas contam, de pessoas que dizem: eu vou, que Deus queira ou não, e as pessoas acabam não chegando ao seu objetivo. Outras pessoas dizem isso e Deus simplesmente permite, mesmo na sua estupidez, que elas cumpram os seus planos. Nós não entendemos todas as coisas, nem por que tudo isso acontece, né? Em Daniel 4,17, a Bíblia diz assim: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. É uma coisa que a gente precisa entender, né? Eu sempre costumo dizer que nós estamos vivendo, em meio a toda essa pandemia, nós estamos vivendo 3 problemas. Nós vivemos um problema de saúde pública, que é a pandemia. Nós temos um problema que vai se seguir essa pandemia, que é um problema econômico. E nós também temos em nosso país uma luta política muito grande. Então, tudo isso vai causar, com certeza, inúmeros prejuízos a toda a nossa nação. Mas nós não podemos esquecer que, independente das circunstâncias, o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele governa todas as coisas. Nada foge aí ao seu controle. E eu queria encerrar com uma passagem aqui, não da Bíblia, mas de um escrito de Agostinho. Abre aspas aí para Agostinho, quando ele diz assim: portanto, nada acontece a menos que o desejo do Onipotente permita. Ou ele permite que aconteça, ou ele mesmo faz acontecer. Fecha aspas para Agostinho. É interessante, né? Esse deveria ser um conceito que deve estar vivo na nossa mente. Ou Deus permite, ou ele mesmo faz acontecer. Porque ele mesmo está no controle de todas as coisas. Nada foge ao seu controle. E qual a relevância dessas informações, de saber que Deus está no controle de todas as coisas? O que isso tem a ver conosco nos dias que nós estamos vivendo? Eu diria que não tem só a ver conosco nos dias que estamos vivendo, mas tem a ver conosco em todos os dias das nossas vidas. O fato de crer que Deus está no controle é extremamente reconfortante. E aí você poderia me perguntar por quê? Porque você sabe que aquilo ali, o que nós estamos vivendo, uma hora vai acabar, quando Deus entender que se passar de um determinado ponto, nós não iríamos suportar. Deus só dá para nós aquilo que nós podemos suportar, aquilo que
nós temos condição de administrar. Deus jamais vai nos colocar em uma situação em que seja tão absurda para mim que eu não suporte aquilo. Essa é a diferença de entender que Deus está no controle, que Deus é provedor, que a gente vai falar um pouco disso na semana que vem, se Deus assim permitir, sobre Deus e o acaso. Será que as coisas acontecem por acaso? Muitas vezes a gente diz, foi por acaso, e por acaso eu encontrei alguém, e a gente vai entender que não existe acaso, né? Que, como diz a música, né? O acaso vai nos proteger. Não existe acaso. Quem nos protege, no caso, é Deus. E Ele nos protege porque Ele pode fazer. Porque Ele cria e Ele provê. Ele sustenta toda a sua criação. Ele governa todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Isso é extremamente reconfortante. Porque quando nós nos depararmos com essas situações difíceis, nós vamos entender uma coisa muito clara. Tudo isso é para o meu bem, é para a glória de Deus e para o meu bem. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Todos uma boa noite. Eu gostaria de encerrar esse tempo aqui com uma palavra de oração. Senhor amado Deus, eterno Pai, Deus Criador, sustentador, Deus provedor de tudo aquilo que criou, nós te agradecemos por esse tempo. Vivemos momentos difíceis, complicados para muitos. Muitos irmãos já passaram por essa doença, alguns estão passando. Queremos rogar, Senhor Deus, as tuas bênçãos, que venhamos nesses tempos difíceis nos aproximarmos mais do Senhor. Acredito que toda essa circunstância ela tem um propósito, e esse propósito é o nosso crescimento também, é estarmos mais próximos do Senhor. Então, que nós possamos desfrutar desses momentos de dificuldade, para, como muitas vezes nós podemos ver ao longo das Escrituras, o teu povo em momentos de dificuldade se aproximou de ti. Vários personagens de grande destaque nas Escrituras fizeram o mesmo. Muitos, como Daniel, dedicaram toda a sua vida a momentos de oração e de estudo da tua palavra. Que isso também possa ser uma verdade nas nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Cristo nós te rogamos e agradecemos. Amém. Eu queria pedir, irmãos, que você reservasse um tempo aí com a sua família e tirasse alguns momentos para estar orando pelo nosso país, orando pelos nossos governantes, orando pelo mundo como um todo, para que Deus use de misericórdia e tire de nós, do nosso meio, essa pandemia, essa doença. Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe a todos.